Eu atendi algumas empresas grandes da região. E uma das empresas tinha um problema desses, né? Que, por exemplo, eles não tinham a comunicação visual que se conversava. Então, por exemplo, esse produto era assim, era branco, o outro produto era preto, o outro produto era vermelho, uma linguagem, uma marca estava diferente do que na outra. Chegava na hora do ponto de venda, o cara não... Pá, que Não confusão é identificava, essa? né? Não entendo o que é isso. Então, essa padronização, né, essa melhora na parte visual, na identidade visual, você passa credibilidade para o teu cliente. Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do Fala Mais, o nosso podcast semanal aqui da região oeste, recebendo as nossas personalidades para bater um papo com a gente, num oferecimento das lojas Quero Quero, da Cicobi Valcred Sul, do Mercado Marini, da Solve Resultados Digitais, também da Vinícola Maier e do Embutido Serrano. Essas marcas aí que estão com a gente na temporada 2023 do Fala Mais. E quem que está com a gente hoje? Apresenta aí, Jonathan. Hoje a gente está recebendo um paranaense aqui no Fala Mais. Vem lá do Paraná, né? Não, mentira. Ele vem de Joaçaba. Ele é paranaense, natural de Curitiba, mas ele mora em Joaçaba, né? Ele trabalha com publicidade, ele é publicitário, inclusive, de formação. Estamos recebendo com muito prazer aqui o Paulo Krause. Tem um Guilherme no meio aí, né? Mas ele falou que é só Paulo Krause, né? Um nome artístico, Paulo Krause? Eu acho que é Paulo Guilherme pra mãe quando tá brava, né? É isso mesmo. Paulo Guilherme, só quem fala é a mãe, né? Tudo bem, Paulo? Seja bem-vindo aí, eu Fala Mais. Olá, galera, tudo certo? Obrigado pelo convite, né? É um convite que, né, Faz difícil, né? tempo que a gente tá se namorando. Fazer uma contextualização breve aqui, né? O Paulo, nós fomos colegas de corredores de faculdade, né? Em Joaçaba. Somos publicitários, nos formamos lá na UNOESC. E o Paulo... faz tempo que a gente tá se namorando, né? Para trazer você aqui, conversar um pouquinho, contar um pouquinho da tua trajetória de vida, tua carreira profissional. E que é uma carreira bem interessante, né? As escadas que você foi, né, subindo, como tu foi galgando dentro da profissão. Foi uma, né? Obrigado. O convite novamente, agora agradecendo, né? Mais tranquilamente, obrigado pelo convite. Foi uma conversa que a gente já está desde o ano passado tentando, né, Jeff? A gente tem um relacionamento, né, bem próximo da faculdade, né? Também tivemos algumas atividades juntas na faculdade. E continuamos conversando e trocando ideias ao longo dessa vida, né? E surgiu a oportunidade de hoje, estamos aqui, né, para a gente poder conversar um pouquinho sobre tudo que envolve esse mundo publicitário ou não, mas que a gente possa conversar um pouquinho. Eu acho que a gente pode trazer como é que você se tornou, né? Veio para dentro da profissão, mas antes também contar um pouquinho da atualidade, né? Dar um salto lá do passado e vir para o presente, porque o Paulo é secretário da prefeitura de Joaçaba, né? Está secretário de Comunicação, Cultura, Turismo e Eventos. Estou olhando aqui na minha cola, né? É isso aí. No município de Joaçaba. Até então eu achava que era secretário de Comunicação, né? Tem outras atribuições aí mais... São 4 pastas, né, bem importantes dentro da economia do município, né, que fazem parte dessa pasta, né? Todo mundo brincar, tinha que ganhar por 4, não, é por um só, mas são 4 segmentos dentro da administração, né, que são muito importantes, né? Se você vê só o turismo hoje, né, nível não só Joaçaba, mas digo estado ou país, é um dos segmentos econômicos que mais geram renda, né? Sim. Hoje, você pega eventos também, que está atrelado ao turismo, de certa forma, né, que também gera renda para o município. E a cultura também, de certa forma, né, a produção cultural, ela é hoje forma de negócio. Então, são áreas que você acaba gerando, né, renda para o município. Então, são pastas complicadas de trabalhar, porque tem muitos egos dentro disso, né, mas é uma pasta muito proveitosa, né, uma coisa muito legal de você trabalhar, de você estar envolvido. Vocês também trabalham com eventos aqui, né? E a comunicação, que está na minha essência já, né? A comunicação já faz parte da minha formação, já é. Então, é mais tranquilo de se trabalhar, né? Uhum. São pastas que se correlacionam, né? Temas que se correlacionam, até por isso fazem parte de uma secretaria só. E uma característica que você comentou agora, que é muito interessante, é uma pasta que traz recursos para o município, diferente de outras que elas precisam muito dos recursos de impostos e tal. Essa não. Obviamente, vai ter o momento de você investir recursos do município, mas elas trazem as possibilidades de você
fomentar novos, né? É isso aí, isso que a população, às vezes, ela não para pensar, né? Por exemplo, nós temos o Carnaval de Joaçaba, né? O Carnaval de Joaçaba ele é reconhecido não só estadualmente, mas nacionalmente também como um grande evento, né? E existe muita crítica a respeito de investimento de recurso público dentro do Carnaval e enfim, né? Porém, já foi provado na última prestação de contas, não nessa desse ano, mas na outra que teve o Carnaval, que, por exemplo, 78% do recurso que a prefeitura investiu nas escolas de samba, né, elas retornaram para o município. Então, foram compras que foram feitas no município, então gerou imposto para o município, né? Só os outros 22 que não estão inclusos nessa conta são materiais que não tinham em Joaçaba ou Orval do Oeste, né? Então, são materiais que tiveram que vir de fora para cá para poder realizar o evento. Então, isso mostra que só nesse investimento já tem um retorno para o município, né? Sim. Sem falar no resto, restaurante, posto de gasolina, Hotel, hotel, lojas, e aí E vai, tem muita né? gente que vem de fora também, né, para assistir esse Sim. evento, né? É o nosso evento do Carnaval, já que a gente está falando Carnaval, né? Ele é considerado o desfile das escolas de samba como o terceiro melhor do Brasil, né? Perdendo só para o Rio de Janeiro e São Paulo. Que são Né? Não tem gigantescos, como, né? né? A estrutura é Sim. totalmente diferente, né? Até se você comparar, se você assistir o Carnaval de Florianópolis e Porto Alegre, que são os maiores, né? Que são de cidades do Sul, tu vai ver a diferença de qualidade muito grande, né? Qualidade que eu digo, a apresentação que as escolas de samba fazem, né? Então isso, e também a questão da segurança, faz com que vários folhões venham de outros locais para cá para curtir o carnaval, né? Então a gente já tem o título também de carnaval mais seguro do Brasil. Não é bom falar muito, né? Porque senão, quando se fala em segurança, tem que ficar um pouquinho. Mas vem folhões do Rio de Janeiro, São Paulo, que vem participar daqui do carnaval ali em Joaçaba, porque sabe que a estrutura ela é boa, tem condições, então tem segurança, tem a parte de atendimento médico, tem estrutura, né? Então eles podem curtir sem se preocupar. E também a proximidade, né? Joaçaba é pequena, então você tem uma proximidade para várias coisas, então isso também facilita bastante, né? Sim. A cidade. Ô Paulo, há quanto tempo você está na função aí dentro dessa área da Secretaria do Setor Público? Secretário, na verdade, na prefeitura já estou há 2 anos praticamente, né? Antes, quando eu fui convidado para fazer parte da administração, né? Antes era o secretário, era o Gustavo Deon, que era Sim, nosso professor, nosso né? professor na faculdade, né? Ele me convidou para ser intendente de imprensa, era responsável pela comunicação só, né? Então, trabalhei junto com ele por um tempo e, por questões de objetivos profissionais dele, ele pediu para sair da prefeitura e o prefeito me convidou para assumir a pasta, né? Então, assumi a pasta no passado, foi em agosto, comecinho de agosto do ano passado. E, a partir daí, começamos a estruturar, né, a pasta da forma como eu queria, né, para o nosso trabalho. E aí, estamos tocando, né? E a pasta, ela já era essa com todas essas atribuições? Já era. Já era? Aham, já era sim. Já... Antigamente, só o que mudou foi o turismo, né? Que o turismo ele era do desenvolvimento econômico, como nas maiorias das cidades também é, e ele acabou passando para a pasta, mas ainda era o Deon o secretário, quando foi feita essa mudança, né? Certo. Mas, e quando eu assumi, comecei aos poucos a organizar, né? Comecei pela comunicação, que era uma coisa que já era da minha responsabilidade, né? Porque hoje o secretário ele é a função de gestor, porém tem os seus intendentes que respondem por cada área, né? Então tem o intendente de imprensa, que é o que é responsável pela comunicação, tem o de cultura, que é responsável pela cultura, e daí tem o de turismo e eventos, que cuida dessa outra parte. Então a gente começou a organizar, né, a casa na comunicação. Então quem acompanha as redes sociais da prefeitura, acompanha o trabalho, viu como a gente mudou um pouco a cara da prefeitura de Joaçaba, né, do que era feito antes. Organizamos a comunicação, partimos para a cultura, a gente deu uma organizada na cultura também. Estamos com grandes projetos agora, a gente vai fazer algumas coisas novas, vamos instituir, mudar a casa de cultura que existe para um espaço maior, tentar mudar, transformar numa escola de artes, e aí vai, né? E o turismo e eventos está sendo organizado agora. A gente está organizando através de umas mudanças, assim, não de pessoas, mas mudanças no estilo que a gente estava pensando, dando sequência aos projetos que estavam parados. A gente começou a buscar recursos e tudo para poder dar sequência nesse projeto. E aí desenvolver a pasta agora, se bem que falta só mais 1 ano e pouquinho, né? Já está acabando o mandato também, mas tentar deixar um legado para os próximos que vierem na próxima candidatura, Sim. próxima administração, né? Sim, que esse é uma ideia que deveria ser adotada sempre, né? Você ter a continuidade independente de quem está à frente, né? Esse é o problema do setor público, de certa forma, né? Porque você acaba, dependendo das funções, de como é organizado, você acaba não deixando continuidade, né? Tem a administração de 4 anos, podendo ser prorrogada por mais 4, né? Então, na reeleição, 8 anos. Dependendo de quem assumir na próxima, pode mudar totalmente o pensamento do que era da administração atual. Então, isso que é um pouco...
um pouco ruim na parte administrativa, na parte pública, né? Você tem uma sequência de trabalho, o próprio prefeito, ele foi para ser candidato de 4 anos, né? Então, ele falou na campanha que ele só ia por 4 anos, que ele não ia ser reeleito. Porém, ele tinha trabalhos que precisavam dar continuidade, que se ele visse que outra pessoa assumiria, ele não ia ter essa continuidade. Então, por isso que ele foi convencido a ficar mais 4 anos, né? Então, é isso que é um pouquinho, né? Mas a experiência da parte pública é muito legal, né? Depois que eu entrei lá, eu sempre fui da área privada, sempre trabalhei na parte privada. E quando você entra lá, você tem uma outra vivência. Eu sempre digo que todos deveriam ter uma experiência dentro da parte pública, para poder ver como que funciona realmente, né? Porque às vezes é muito fácil você só questionar, criticar, pedir, só que você não sabe como é que funciona lá dentro, né? Sim. Isso é bem legal. É uma série de processos, na verdade, né? E hoje é cada vez mais restrito também, né? Embora a comunicação e a transparência, elas se aprimorou muito, ficou muito mais claro muitas coisas, né? Mas a burocracia, acredito que acaba impedindo, inclusive, o andamento mais ágil de muitas coisas, né? Infelizmente, né? Isso todo mundo diz e é verdade, né? Tem muitas coisas que na parte pública é mais complicado, né? Eu vinha da comunicação da parte privada, onde você queria fazer alguma coisa, era 2 toques, ligava, pedia, instalava, acabou. Parte pública não, você tem que entrar em contato com a agência, ter 3 agências, tem que fazer 3 orçamentos, repassar para nós, ver a verba, tem que empenhar, tem que fazer. Então, isso demora um processo que daria 1 ou 2 dias, demora uma semana e meia para você fazer. Pelo menos, né? Então, isso é um pouco mais moroso, né? Sim. Mas, claro que tem que existir isso, porque se existe isso é porque no passado já teve coisas erradas a partir disso, né? Então, isso é... Mas como, né, o próprio prefeito sempre fala para nós, tem que ser sempre transparente e fazer o que é correto, né? Não tem dúvidas, não faz, né? Faz o que é correto, se ampara com a parte jurídica, entende o processo. Se você não tem segurança, não faz, né? Então, é melhor você não fazer do que você fazer e ter algum problema depois para frente, né? Sim. Bom, eu falei no começo que o Paulo vem lá de Curitiba, né, do Paraná, e mora hoje em Joaçaba. Há quanto tempo? Eu vou fazer uma cronologia. Como é que você saiu lá de Curitiba e veio parar no Oeste Catarinense? Então, minha família, né? Minha parte da minha família é aqui de Joaçaba, né? Aqui de Joaçaba não, lá de Joaçaba, né? A gente tá em Ponte Serrado. Que era Joaçaba também. Né? Pertencia Cruzeiro, lá antigamente, Então, aqui também. Nós estamos conquistando território, que nós vamos pegar de volta Ponte Serrado. Mentira. A família da minha mãe era daqui, né? Então, ela se aposentou, ela era enfermeira lá em Curitiba, né? Então, ela se aposentou e veio para Joaçaba. Então, nessa vinda para Joaçaba, quando ela se aposentou, eu tinha 3 anos. Então, digamos que eu sou joaçabense. Sim, né? morou Nasci a vida em Curitiba, toda. Mas morei a vida toda. Então, 28 anos, 29 anos que eu estou em Joaçaba já, né? E aí, já revelou a idade. Não, eu fiz as contas erradas ainda. Tá, beleza. Agora a gente já sabe como é que o Paulo saiu de Curitiba e veio parar em Joaçaba, né? Aqui no nosso grande oeste, velho oeste. E referente à tua carreira profissional, né, Paulo? Conta um pouquinho, faz também a parte cronológica aí, não só dentro da profissão de publicitário, mas como é que você iniciou a tua vida, a tua jornada de trabalho, né? Porque não foi com publicidade, né? Não. Minha jornada de trabalho, na verdade, foi bem eclética, assim, né? Desde o começo até hoje ainda é um pouco, né? Se for pensar. Mas meu primeiro emprego que eu recebia para trabalhar foi em Joaçaba, como eu falei, o carnaval, né? Então, nós temos as escolas de samba lá. Minha tia, ela era presidente de escola de samba, ela foi um tempo, né? E meu primeiro emprego era eles tinham os associados da escola de samba, pegar o carnê e ir de loja em loja onde tinha o empresário e cobrar o carnê dele. Então, digamos que era R$10 naquela época que se pagava, daí R$1 era meu. Então, de R$10 que era pago, R$1 era meu. 10%. Então, isso eu tinha o quê? 12 anos, 13 anos, foi quando trabalho infantil. Hein? Começava... Foi teu primeiro trabalho como cobrador, depois a gente vai chegar no segundo, né? Aí já começou, né? Então, era bom em cobrar. Não dava, ia cobrar. Daí, logo depois da faculdade, né? Quando eu terminei o terceirão, durante a segunda série do médio, terceirão, eu fiz estágio na prefeitura, né? Eu fazia parte de banco e correio da prefeitura de Joaçaba.
Olha a ironia, voltei, né? Office boy? Office boy. Fazia tudo... Até nós brincávamos, porque naquela época era tudo em cheque, não tinha... As transferências eram poucas, né? Por causa dos valores, Sim. tinha cobrança de taxa aí. Então eu sempre ia no banco com um cheque de 2 milhões, cheque de 1 milhão, no coisa. Porque, nossa, não por um piá, né? Levar tanto dinheiro pra lá e pra cá. Mas enfim, aí fiquei 2 anos. Terminei o terceirão, faculdade, né? Vamos pra faculdade. Vou fazer o quê? Vou trabalhar no quê? Vamos fazer o quê? E surgiu a oportunidade de eu trabalhar de cobrador de ônibus, só que na Estrelatur. Isso, na empresa de transporte coletivo lá de Joaçaba, Erval do Oeste, né? Então eu trabalhava durante a tarde e, olha, não fazia publicidade. Eu ia dizer, você começou com o quê? Engenharia civil, né? Então, nada a ver, né? Nada a ver. Quando eu passei na faculdade, passei no vestibular, né? Tive o vestibular para fazer, me inscrevi em engenharia civil, que eu gostava de matemática, eu nunca fui mal em matemática no colégio, falei, vamos fazer, né? E daí comecei, para trabalhar tinha que achar um emprego meio período, porque engenharia civil tinha aula de manhã e tinha algumas aulas à noite, então era complicado para achar um emprego meio período. Então surgiu a oportunidade de trabalhar de cobrador na empresa. Trabalhava de tarde, né? Trabalhava da 1h30 até as 7h30. Depois, quando tinha aula, ia direto com o ônibus até na faculdade. E aí ia, né? Ia fazendo. Só que depois eu fiz 2 anos e pouquinho de engenharia civil. Nossa, fiz metade 4, do curso. Isso. Sou meio engenheiro já. E por problemas financeiros e também de saúde, minha mãe teve um problema de saúde, problema cardíaco, foi para Xanxerê, fez umas coisas lá e também financeiramente pesou um pouco, porque pagava a faculdade de engenharia, o salário não era muito alto, né, de cobrador, então, e não tinha estágio ainda, os estágios naquela época pagava-se muito pouco, né, isso em 2009, 2008, 2009, né, então é bastante tempo já. E resolvi trancar a faculdade, né? Trancamos, falamos, vamos trancar por um período para ver se estabelecer, né? Para depois voltar, etc e tal. E naquela época, eu lembro que daí, logo depois que eu tranquei, surgiu a oportunidade fui convidado para trabalhar na Reunidas, né? Como cobrador da Reunidas também, né? Então, viajava, fazia a linha Joaçaba Francisco Beltrão, passava aqui em Ponte Serrada praticamente todo dia, né? Era um dia sim, um dia não. Mas teve épocas que daí eu não tinha um companheiro, porque saía, ou, né, eu vinha todo dia. Então, todo dia passava aqui, em Ponte Serrada, ia até lá em cima no Rincão, torcido lá na divisa, Berlardo Luz com Clevelândia lá, e pegava de volta e ia. Então, saía às 6h de Joaçaba, chegava lá 11 e pouco, voltava, chegava em Joaçaba de novo às 4h, né? Então, todo dia. E eu namorava uma menina naquela época, não vou falar muito, porque senão a esposa agora vai brigar, né? Mentira. E aquela época, que eu estava sem fazer faculdade, estava só trabalhando de cobrador na Reunidas, né? Aliás, foi bem legal, mas trabalhei pouco tempo, mas foi bem bacana. E essa menina, ela queria fazer faculdade na UDESC, lá em Lages, né? Que tinha. E naquela época tinha que fazer Enem, para fazer Enem e tudo, tem que fazer para entrar. E daí ela me convidou, vamos estudar junto para fazer o Enem e tal, vamos... Eu falei, não vai perder, né? Tamo junto, vamos estudar. Começamos a estudar, estudar. Daí, em setembro, ela me deu um pé na bunda. Ali, em agosto, por aí, ela me mandou embora. Não quero mais, né? Terminamos o relacionamento, beleza. E chegou a época do Enem. E agora? Faço o Enem ou não faço? Né? Tava escrito, tinha estudado, fazer o Enem, não vou. Peguei, me inscrevi e falei, vou estudar, vou fazer a prova. Naquela época já era em 2 dias, né? Fui, fiz o primeiro dia do Enem, falei, não vou pro segundo. Não vou, não tenho saco para isso. Mas a mãe falou, não, vai lá e faça. Daí fui e fiz. Como eu estudei em escola privada, né? Estudei em escola particular, no ensino médio inteiro, fundamental inteiro, porém eu ia lá com bolsa, porque eu jogava handebol. Né? Então eu fui com bolsa integral para a escola e jogava handebol. E daí surgiu aquela época do ProUni, né? Surgiu o ProUni, como eu tinha estudado com bolsa a vida inteira ali no colégio e tal, vou me inscrever. Daí chegou na hora de inscrever, tinha lá, né? Vou me inscrever em Engenharia Civil, como eu estava fazendo, para dar continuidade. Eu me inscrevi em Engenharia Civil e daí tinha uma segunda opção, pedia. Coloca uma segunda opção. Daí eu peguei, cliquei, eu lembro que eu cliquei lá para abrir e abriu toda aquela lista de cursos que a UNOESC tinha. E eu falei, que curso que eu vou colocar em segunda opção? Se eu quero engenharia. Se eu quero engenharia, vou colocar... Sei lá, daí eu fui lá, tinha jornalismo, publicidade, eu falei, vou em publicidade. Foi meio que aleatório. Falei, vou colocar aqui, né? Deve ser um curso legal. Foi assim a tua escolha? Foi assim que eu escolhi entrar. Peguei, me inscrevi, veio o resultado. Engenharia, fiquei em 15º na minha nota na seleção, e tinha 5 bolsas naquela época. Em publicidade, fiquei em segunda.
Daí tinha duas bolsas, tinha 2 vagas. Em primeiro ficou o Saulo. Lembra Sim, do Saulo? lembro. E eu falei, daí veio a notícia que eu passei e falei pra mãe, vou fazer. É vou o que fazer tem. 1 ano. Não, vou fazer 1 ano se eu gostar. Se eu gostar, eu fico. Se eu não gostar, eu saio. Eu vou pra engenharia depois, já tá melhorando, né? E daí fui pra publicidade. Comecei a gostar do curso, né? Conversava com os professores lá, eu tava indo bem. Me encontrei no curso, falei, não, agora eu vou ficar. Não pagava, era de graça, porque era da ProUni naquela época, né? Falei, vou fazer. E daí fiz e me encontrei na publicidade, né? Deixei a engenharia e segui publicidade. Mas a engenharia era uma vontade que você tinha? Ou, por que foi a escolha da engenharia, primeiro de tudo, lá atrás? Na verdade, porque meus primos também faziam engenharia, né? Um fez engenharia da computação e outro fazia engenharia mecânica, né? E a gente conversava entre a família e tal, como eu gostava dessas coisas, de construção, de matemática, não era ruim, eu gostava, né? Vamos para esse lado. Pagava-se bem, né? Engenheiro, nossa, ganha bem e tal. Vamos para lá, né? E foi que eu passei na faculdade, no vestibular e fui. Mas você estava gostando na época do curso, só parou pela questão financeira. Só parei pela né? questão financeira, isso. Fiz 4 semestres, né? Então, sim. 2 completos, os 4. No quinto eu não voltei, daí eu tranquei, né? E é um baita diferencial das pessoas que fazem comunicação, né? Porque geralmente não gosta muito da parte das exatas. Né? Mas eu vou fazer um recorte aqui, porque eu te conheci, né? Na época que você estava como cobrador na Estrela Tour. É Estrela Tour? Não. Como que é? De Joaçaba? Era Estrela Tour. Estrela Tour, né? Eu descia e subia da faculdade e te conheci lá, né? Você como cobrador. E daí depois eu perdi o contato do Paulo e de repente vi você lá dentro dos corredores do curso de publicidade, né? E na época também que você foi cobrador da Reunidas, durante muitas viagens também fui teu companheiro, né? Verdade. Fazia cliente, no caso, né? Cliente. Fazia... Mas companheiro de trocar ideia, inclusive, né? Fazia o trajeto Ponte Serrada Joaçaba para ir estudar. E eu digo que não me arrependo, foram 2 empregos que eu adorava, porque tinha contato com pessoas, né? A gente conversava, tinha algumas situações ruins, tinha. O salário não era alto? Não era alto. Mas era legal a vivência, sabe? Os companheiros eram legais, as experiências do dia a dia eram legais, né? Eu lembro que nós vinhamos sempre, parávamos aqui, era Juca, acho, se não me engano. Sim, da rodoviária. Da rodoviária, sim. né? Até hoje. Ele tá indo lá? Nós parávamos tomar café ali, né? Então a gente vinha, tomava café ali no Juca, né? Tal, e conversava com a galera ali, tinha um relacionamento legal com o pessoal. Isso era bacana. A gente já conhecia os clientes que eram assíduos, né? Tinha gente que usava todo dia, porque essa era uma linha que era de curta duração de espaço, assim, de períodos, né? Então, por exemplo, tinha o pessoal que vinha de Joaçaba Catanduvas. Era o pinga-pinga, né? Pinga-pinga. Tinha o pessoal aquele Catanduvas da Vargem Bonita, todo Puxava dia. A cordinha, todo dia. Ponte Serrada, iam para Faxinal ou iam para Xanxerê praticamente todo dia, ou na era volta ia Joaçaba. Aquele ônibus com a cordinha, né? Que o pessoal tinha que puxar a cordinha para parar, né? Era aquilo lá. E era todo dia uma experiência diferente, né? Isso que era o bacana. Cada dia você não sabia o que ia esperar pela frente, né? Sim. Não era um trabalho monótono, né? Porque você estava cada dia conhecendo pessoas diferentes, embora o trajeto, o roteiro fosse sempre o mesmo, né? Mas a paisagem, ela ia se modificando, né? Porque as pessoas eram outras, o ambiente também ia se modificando, né? E as histórias, né? Cada passageiro com a sua história. Inclusive, você tem alguma história, assim, da época que trabalhou? Foi um período curto, né? Mas algo assim que seja interessante a gente compartilhar aqui com a gente. É agora a hora da história já? Pode ser. Porque eu não separei outra, mentira. Então vamos fazer o corte da câmera aqui e vamos voltar com a tua história. Xícaras abastecidas, né? Estamos com combustível aqui, vamos viajar de Reunidas, então. O que se tem de história inusitada ou não, né? Na verdade, histórias, assim, de passageiro tem várias, né? Assim, que a gente via cada coisa, a gente vivenciava cada coisa, assim, que... Para quem tá no meio, né? Quem tá trabalhando no meio, se identifica e vê coisas, assim, estranhas, né? Mas é que eu tava falando, que eu tenho um relacionamento com Ponte Serrada que é de amor e de um pouco de, né? De ódio. Amor e ódio.
Porque todos os perrengues que eu tive enquanto estrada, todos foram em Ponte Serrada. Tu acredita? Aconteceram aqui. Todos foram em Ponte Serrada. O primeiro foi um acidente que teve lá na Curva da Santa, sabe? Famosíssima. Isso. Por isso, né? Nós chegamos logo que aconteceu o acidente, a gente chegou com o ônibus. Não foi conosco o acidente, mas foi logo que a gente chegou. A gente chegou e aconteceu, um bitrem tombou lá e trancou toda a pista. Trancou toda a pista. E ali não pega celular, não pega nada. Não tinha, naquela época tinha pouco sinal também, a celular era mais limitado. E daí vamos fazer o quê? O ônibus estava cheio, tinha as conexões para fazer. Lá vai o Paulo ter que voltar a pé até onde achar um lugar para poder ligar. Daí fui até, tem um posto tem lá. O carretão lá. Um pouco para baixo lá, né? Consegui chegar lá, ligar para a rodoviária aqui. Primeiro não conseguia ligar, ninguém atendia. E daí o pessoal preocupado aqui, porque o pessoal pegava o ônibus aqui para ir para Xanxerê, ou, né, Faxinal. E daí ficava preocupado, o ônibus não chegava, e não atendia o telefone, não sei o que dava, não tinha ninguém na agência naquele momento. Até que conseguimos ligar, beleza. Conseguimos, atrasou 3 horas, acho que foi aquela vez, só um pouquinho, né? E conseguiram fazer com que viesse um ônibus de Xanxerê até aqui para buscar a galera, levar até lá para não perder as conexões e tal. Enfim, essa foi a primeira vez que Ponte Serrada se mostrou para mim que, né, tinha que dar um... Né. O segundo foi também bem na divisa, né? Chegamos na ponte de Urani lá, que faz a divisa com Ponte Serrada, a gente passou, um caminhão veio e bateu na lateral do ônibus assim, mas bateu de raspar só, quebrou o espelho. Isso nós íamos 7 horas da manhã, por aí. E o espelho do motorista, que ele não pode ficar sem para viajar. Chegamos em Ponte Serrada e não achava lugar para trocar o espelho. Não tinha nenhuma loja aberta, não tinha mecânica, ninguém tinha um espelho. Daí conseguiram uma loja, uma mecânica, era ali perto onde tem aquele mercado, aquele atacado ali. Por ali tinha um... Limberg na época, né? Não lembro quem que era. Conseguiram tinha uma lá. mecânica lá. Mas também atrasou quase 2 horas para conseguir trocar. E a mais das que teve uma saga para conseguir, que até o pessoal de Chapecó, os motoristas de Chapecó me apelidaram de perdidinha naquela época. Nós estávamos vindo de lá para cá e um pouco antes tem aquela, depois do ligeirinho ali, desce umas retonas lá, sobe, depois a subidona lá, estourou o pneu do ônibus. E quando estourou o pneu, estourou a suspensão também, a parte de ar, né? Daí não podia andar. E daí não tinha o que fazer, porque não tinha como trocar, não tinha como fazer nada, não tinha macaco, o macaco não estava funcionando, o macaco hidráulico, eu já tive que entrar embaixo de ônibus para trocar pneu também com o macaco e chegar na hora e não funcionar, né? Tinha que chamar o borracheiro para vir trocar. Enfim, o motorista falou, ó, dá um jeito, né? Porque eu não posso abandonar o ônibus, então vai você. E daí lá vai eu na rodovia pedir carona para chegar em Ponte Serrada para tentar achar alguma coisa. E ninguém parava, e os caras faziam sinal, não paravam, pensavam, sei lá o que pensavam, louco, mas tava junto com o ônibus, né? O cara de 2 metros de altura aí vai querer fazer o quê comigo, né? Até que o cara da Expresso São Miguel parou, e ainda tinha um negócio lá proibido carona. Falei, ó, dá uma carona aí, né? Mesmo que não pode. Não, te levo. Daí chegamos, ele me deixou aqui no posto do Ligeirinho, ali em cima. E daí, aquele posto do lado do Ligeirinho. E daí ele pediu, ó, preciso de um borracheiro, tá baixo, eu não tenho borracheiro aqui. Mas tá, eu vou achar a borracheira onde? Ah, tem que ver lá pra baixo nos outros postos. Vai eu atrás dos outros postos pra tentar achar coisa, né? Daí, e sim, não consegui carona de novo aqui fora, né? Daí eu voltei ali e pedi, viu, você não consegue ligar ou, né, dar um auxílio aí. Daí o cara ligou pro borracheiro. Ligou pro borracheiro e o borracheiro falou, eu passo aí no posto, pego ele e vamos lá onde tá o ônibus. Beleza. E eu fiquei no posto esperando. E fiquei. E nada do cara vir, né? Daí, de repente, chegou onde o cara pediu assim uma mulher, daí a mulher falou, o fulano passou de carro aí, mas foi direto. Daí eu falei, agora, como é que eu vou voltar pra lá? Do nada aqui, sem o ônibus quebrado junto, né? Deu a sorte que tinha umas conexões que vinham os outros ônibus que a gente se encontrava da Reunidas também. Tinha um que era o Lages Chapecó, que a gente se encontrava geralmente aqui em Ponte Serrada, de tarde, né? E daí, cheguei ali... Daí ele me viu assim, ele parou, o ônibus parou, daí ele me viu uniformizado. O que você tá fazendo aí? Daí eu falei, é que o ônibus quebrou no fundo e eu tava aqui. Tá, mas vocês deixaram sozinho aí? Não, é que eu expliquei a situação. Daí me levou, daí chegou lá, me deixou lá no ônibus. Daí o borracheiro já tinha trocado o pneu lá, já tava lá, já tinha trocado. E daí o motorista estava preocupado que não tinha me visto o que tinha acontecido comigo. O pneu tava tudo certo, só o cobrador que não apareceu mais, né? Cadê?
Não tinha aparecido, daí cheguei lá, daí começou a me chamar de perdidinho, né? Mas a tua Porque eu função tu tava tinha perdidinho, cumprido, né? Eu tava lá. E tinha bastante passageiro, né? Tinha. Não, tinha épocas ali que, principalmente nessa região aqui, entre Ponte Serrada e Xanxerê, que teve uma vez que, por exemplo, em Faxinal, a gente saiu da rodoviária de Faxinal com 120 pessoas no ônibus. Caramba! De pé, era nessas viradas de Páscoa. Não tinha limite. Não tinha limite, que o pessoal queria ir. Sim. E a gente falava que não tinha como, só se fosse de pé. E Nossa, eles iam de 120 pé, um em pessoas. cima do outro. É né? mais que o dobro, né? Mais, porque o ônibus tinha espaço para 46 sentado. Nossa. Né? Então o pessoal ia no colo, ia do lado, ia em cima, ia. Cara, aquele dia eu tirei o relatório, Bagageiro. para ver quantos passageiros tinha ido. Eu não lembro se era numa Páscoa, era no Natal, eu não lembro. Era uma coisa nesse período, assim, que tava cheio de gente. E, né, a galera foi de qualquer jeito. Porque só tinha aquele ônibus, não tinha outro, e precisavam ir para lá. Sim. Né? Os lugares mais confortáveis eram o assento do motorista e do cobrador. Só aí Para o também, cobrador né? não tinha, né? Porque daí nós éramos proibidos de ficar na frente ali com o motorista. Sim. Porque aconteceu alguns acidentes que o motorista, o instinto dele é tirar dele, né? Então vai pegar quem tá do lado ali, né? Então, por exemplo, a gente era proibido de ficar naquele canto, nas escadas, na porta. A gente ficava irregular, né? Levava advertência, às vezes, por estar ali, mas... Porque era bom ficar ali. Mas a gente não podia, tinha que ficar lá para trás, Sim. né? A gente não podia ficar na frente. Até porque tinha não que tinha sentar. segurança nenhuma ali, Não né? tinha, né? Sim. E Ficava em pé também, né? Em pé, Ficava solto, em pé, sem solto, cinto. viagem inteira de pé, né? Não tinha que fazer nada e caminhar para dentro. Mas era legal, né? Tinha cada coisa que acontecia assim. Né? Então o Ponto Serrada era onde quebrava o ônibus. Eu só me ferrava, chegava no Ponto Serrada e dava, meu Deus, o que vai acontecer hoje no Ponto Serrada, né? Mentira. Daí quebrava o ônibus. Mas aqui também conheci umas pessoas legais. Só aqui coisa também, ruim, do né? Era amor. daqui que eu embarcava também. Você embarcava aqui, né? Mas... Não, e o pior foi uma vez também que a gente sempre tinha ônibus, vocês sabem como que era Reunidas, né? Hoje já tá bem melhor, né? Reunidas hoje já tem um equipamento frota, melhor, uma frota melhor, né? Na nossa época era bem complicado. E a gente vibrava quando vinha ônibus bom, né? Porque daí a gente ficava, tanto motorista quando a gente ficava de boa, né? Tinha ar-condicionado, né? Daí, que nem funcionava às vezes os outros, né? E uma vez veio um ônibus, eu lembro que era um dos mais novos que tinha. Que eles tiveram que fazer troca lá em Beltrão, porque estragou. Daí ele teve que voltar para Joaçaba, aquele ônibus bom, para poder sair daqui e fazer as linhas para Florianópolis, São Paulo, naquela época. E daí ele veio, né, lá para cima de Bom Jesus ali, tem uma comunidade Alegre do Marco, acho que é o nome, não lembro de cabeça. E o ônibus novo, top, né? Nossa, tudo trancado, os vidros. E a gente veio, e eu lembro que a orientação era que para não deixar o pessoal estragar os assentos de perna, Sim. sabe? Aqueles de perna, assim, por causa que eles pediam, né? Ó, cuida e tal. Porque a gente também tinha que limpar um pouco o ônibus na viagem, né? E a gente chegou lá, né? Nada com o pessoal simples e tal. A gente chegou assim, aquele barral, né? Daí entrou aquela galera, aquele barral assim, né, no ônibus. Pá. Beleza, a gente ficou pensando, meu Deus, fechou. Daí entrou no ônibus, entrou um casal de senhora, assim, um senhor e uma senhora, bem humildes, assim, bem simples, né? Eles entraram, sentaram no primeiro banco, assim, da frente, que dá a janela do contrário do motorista. Eu lembro que eles falaram, nossa, tem um negócio das pernas, que eles abaixaram o negócio das pernas, que botaram os pezão no vidro, assim, no vidro. O vidro, tudo cheio de barro, o vidro ficou, né? E daí abriram uma sacola de bergamota dentro do ônibus. Sem janela. Ônibus sem janela, do ar-condicionado, tudo fechado, lacrado, né? E aquele cheirão de bergamota. Daí daí a gente parou em Bom Jesus, o pessoal veio lá na frente e reclamava, viu, tem um cheiro muito forte, não tem como fazer. Eu falei, não tem que fazer, porque não abre janela, não tem. Vamos jogar o ar lá embaixo, em 17 graus, para tentar abaixar o cheiro, né? Porque senão... E a galera lá comendo bergamota. E a galera lá atrás, puto da cara. Oferece pros outros, pelo menos, né? E aquele cheirão. Daí a gente falava, quando vem ônibus bom, acontece alguma coisa também, né? Então era... Por isso que ficou, né? Tu abre uma bergamota e dizem que tem cheiro de rodoviária, né? Não é à toa. Mas tem umas passagens assim que a gente... Carregar móveis, tentar carregar animal dentro do ônibus, carregar coisas mais inusitadas possíveis, o pessoal quer levar. Uma vez, uma mulher queria levar um sofá dentro do ônibus. Pensei eu sozinho para carregar um sofá. Aquele dia eu tava pé da vida, né? Ali em Xanxerê, ela chegou para descer lá em Alegre do Marco. Ela chegou uma poltrona para levar. Eu falei, vou cobrar excesso de bagagem. Não, pode cobrar. Falei, às vezes a gente cobra, os caras não querem levar. Né? Eles vão fazer outro jeito. Ela aceitou. Ela aceitou. Falei, puta merda. Eu cheguei e carreguei aquilo com ódio, sabe? Uns carregam com ódio. Você não queria carregar aquilo.
Pegou metade do ônibus de espaço do bagageiro lá, só poltrona. Colocamos a poltrona. Quando foi deitar, eu estava possuído, né? Chegamos num lugar lá para desembarcar, um barral também, eu tive que descer, sabe, roupa da Reunidos, aquela roupa social, aquela calça, sapato, que é horrível de usar. Mas enfim, chegou lá, quando fui levantar o bagageiro, levantei com tanta raiva, porque ela ficou me enchendo o saco, tanto na viagem, porque eu tinha cobrado excesso de bagagem dela, porque não sei o quê. Que eu cheguei, quando eu levantei o bagageiro, que ele era um antigo, eu tinha que levantar e bater. Quando eu levantei e bati, assim, a porta caiu, não travou, caiu na minha cabeça. Cara, eu tava tão puto com aquele negócio que eu peguei aquele sofá assim, vontade de jogar, sabe? Eu falei, leva daqui e vai embora. Mas enfim. Você ficou quantos anos? Quanto tempo? Não fiquei muitos anos, fiquei 6, 7 meses. 7 meses. 7 meses. E aconteceu tudo isso. Não, fora o resto, né? 7 meses, porque daí logo depois que eu tava lá, como né, eu sempre me dedicava bastante, então eu recebi uma proposta da Unisul para sair e trabalhar na agência vendendo passagem na Unisul, naquela época, né? E daí eu fui para Porto Alegre, fiz exame admissional, fiz tudo lá para entrar na Unisul. E quando o pessoal da Reunidos já ficou sabendo que eu ia sair, eles deram uma proposta. Não queremos que você saia, a gente quer que você fique na rodoviária em Joaçaba, então. Daí beleza, daí eu ali já aí não viajava mais. Aí não viajava mais. Aí fiquei na rodoviária, foi aí que eu entrei na publicidade logo depois. Que daí eu ficava na rodoviária só. Sim. E trabalhando na rodoviária de Joaçaba lá, tanto na velha, lá quando lá teve os problemas, depois quando foi pra nova também, eu trabalhava lá. E daí depois disso, durante a faculdade ainda, eu recebi a proposta, na verdade, a indicação da coordenadora do curso, que naquela época era a Silvia, né? E do Paulinho, para trabalhar no Marista daí, como responsável pela comunicação deles, né? Mas foi também uma coisa foi um diferencial, porque eu ainda estava na metade da faculdade, eu não estava nem formado, e eu peguei uma vaga de formado naquela época, né? Na escola Marista lá de Joaçaba. Isso, lá no Colégio Marista, Frei Rogério. Aí, você era a única pessoa dentro dessa função lá na escola? Sim. Você era o... Eu era o que respondia pela comunicação, marketing e relacionamento também. Então, fazia as visitas na escola para os pais novos, apresentava a escola. Então, tudo isso era eu que fazia naquela época, né? Cuidava da parte de comunicação, também parte de mídia, planejamento, e aí vai, né? E o interessante é que na publicidade eu me encontrei dentro do design, né? Você sabe bem que eu sempre fui do design gráfico, então eu trabalhava com isso. Na faculdade eu fui gostando disso, né? Nos trabalhos em grupos que a gente fazia, sempre era eu que ficava responsável pela criação e design. E no Marista, quando surgiu a oportunidade, eu fazia tudo menos design. Fazia mídia, fazia planejamento, fazia tudo menos o design gráfico. Então era uma coisa que também era diferente, né? E quando você entra no curso de publicidade, tu pensa, vou trabalhar em agência, vou trabalhar no quê na agência? E fui para um lado corporativo, né, que nem imaginava que poderia estar lá. Sim. Né, e na forma que estava. Uma coisa, eu acho que até foi comentada com a Ellen, né, que é outra colega de curso que veio aqui não falar mais, que uma das queixas do curso de publicidade é de que ele te forma basicamente para você trabalhar em agência, você ser um funcionário de uma agência de comunicação. Lógico, ele te abre muitas portas, ele te traz possibilidades diversas, né? Mas a essência dele é você fazer parte de algum dos setores dentro de uma agência. E lá no mercado de trabalho, quando a gente vem aqui pro mundo real, né? A gente vê todas essas outras possibilidades que a parte da comunicação, especificamente a parte do curso de publicidade, ele traz para ti, né? Para mim foi um diferencial muito importante essa experiência no Marista, né? Porque eu estava trabalhando lá numa função que já era uma função de publicitário, digamos assim, né? Sim. E ainda estava cursando. Então eu conseguia aproveitar tudo que eu tinha de dúvidas lá, trazer para o curso, realizar no curso, tudo que eu tinha que eu fazia no curso durante as aulas eu conseguia aplicar lá. Então isso foi um diferencial muito importante para mim, que me tornou um profissional mais completo por causa dessa vivência, né? Tanto estando dentro de uma empresa, não dentro de uma agência, né? Que as realidades são diferentes, você está direto, você é o cliente, você não está trabalhando para o cliente, né? E também a vivência na faculdade, né? Porque eu trazia os exemplos, os cases que a gente fazia lá no colégio para dentro do curso, para poder resolver ou fazer alguma coisa. Uma prova disso é o prêmio Acaerte, né? Que tanto eu e o Arthur, era duplo, né? Nós ganhamos em 2015, né?
Prêmio Acaerte de melhor spot de rádio universitário. Então, nós pegamos um problema, que no caso ia ter a festa junina do Marista, naquela época, fizemos o spot para a festa junina, né? Foi veiculado o spot e também nós escrevemos, era um trabalho acadêmico, escrevemos dentro do Prêmio Acaerte e nós conseguimos o prêmio, né? Então, foi um dos prêmios Acaerte que a UNOESC tem. Então, eu e o Arthur éramos a dupla que recebemos. Foi em 2015, final de 2015. Então, isso é muito importante, sabe? Essa vivência do mercado de trabalho. E também me deixou mais completo, porque como a minha essência é do design gráfico, então eu sempre fui da criação. E tendo essa experiência no Marista, eu fui para a parte de comunicação, mais a parte de planejamento, social media. Então hoje eu consigo fazer um pouco de tudo. Sim. Né? Então isso foi o que... É um profissional completo, né? Não completo também, né? Não, mas... Você é humilde, né? Não, completo não. Mas eu tive todas as vivências e tenho experiência em todas as vivências. Então eu consigo... preciso que você trabalhe em social media. Eu trabalho. Criação. Então, entendeu? Nesse sentido, eu acho que eu me formei mais completo por causa dessa experiência à parte. Né? Essa foi a tua primeira experiência na área de comunicação especificamente, no caso. Isso. Foi a primeira experiência na parte de comunicação. Né? Você trabalhou em agência também, depois disso? Não? Não. Inclusive, o Elanderson perdi várias vezes, eu não fui. Teve oportunidade, Tive 3 vezes, fui convidado para trabalhar na Fulgasa, naquela época era a maior agência da região ali, né? Mas eu não fui. Não fui porque eu fiquei 7 anos no Marista, né? Eu fiquei 7 anos lá à frente da comunicação do Marista. E era uma experiência muito boa, porque não é um... Quem pensa o colégio não é só de Joaçaba, é uma rede, né? Então tem no Brasil todo, tem fora do Brasil. Então tem toda uma estrutura de marketing, de comunicação por trás, né? Então a gente tinha muitas vivências que eram muito valiosas, né? Então eu ainda cursando publicidade, estava no Marista respondendo por a comunicação de uma instituição que hoje, lá em Joaçaba, é muito respeitada pela sua história e pela importância na sociedade, né? Também participando de eventos e cursos, treinamento, planejamento de todas as unidades do Marista. Então, a gente viajava para Brasília, ia para Ribeirão, ia para Curitiba. Então, todos os colégios se reuniam para pensar na comunicação dos colégios. Então, já tinha essa vivência mesmo antes de estar formado. Né? Então, isso foi muito, muito legal e muito importante para mim, né? Sim. E essa comunicação, ela era centralizada. Sim. Então, aí você fazia as ações específicas para a cidade de Joaçaba, para a escola de Joaçaba, né? Isso, daí fui para um lado que daí foi do marketing educacional, né? Comecei a estudar, a ler, até meu TCC foi sobre isso, sobre a questão do marketing educacional. Porque a gente sabe que hoje existe marketing para tudo, né? Mas marketing é marketing, só tem que saber a forma que você vai aplicar no meio que tu tá. Né? Então, no caso, na educação, como que a gente pode aplicar isso para conseguir os resultados que a gente deseja? Então, trabalhar em escola, na parte de comunicação, você tem que pegar o quê? Você tem que pegar o pedagogês que a gente falava, né? Que é o que as professoras e coordenação falam, que é aquela coisa tudo embasada nas teorias. Pegar o pedagogês e transformar no comercial. Como que você vai vender isso, essa fala que o professor tem, para que os pais possam me entender, né? Então, é isso que você faz. Simplificar a linguagem. Simplificar e mostrar o que era feito no dia a dia. Então, fazer parceria. A gente fez várias ações assim que foi reconhecido legal, não só em Joaçaba, mas fora. A gente fez eventos legais também. A gente fazia comunicação do dia a dia, mostrar, né, para o pessoal como que funcionava o colégio, para os pais de fora entender como é que funcionava. Então, trabalhamos, né, com toda essa questão. Tinha recém-iniciado o Instagram também, a gente começou. Então, várias coisas que estavam começando, né, as mídias sociais, a gente também começou a introduzir. Sim. Que é uma coisa que colégio, naquela época, não fazia muito, não estava inserido. Né, nos principais concorrentes da região ali, porque o Marista ele não é só Joaçaba, né, ele pega toda a região ali, Campos Novos, né, Vaideira, Tangará. Então, a gente analisava e eles se baseavam muito no que a gente fazia. Né? Tudo que a gente lançava, logo depois eles lançavam também. Então, isso mostrava que a gente estava... por exemplo, meu trabalho estava no caminho certo. Sim. A gente estava desenvolvendo uma coisa que em Joaçaba não tinha essa preocupação, né? E isso foi muito, muito legal, muito bacana mesmo e muito prazeroso também fazer isso, né? Sim. Você pegou bem uma fase ali de modificação, né? Principalmente nessa parte das redes sociais, em que as marcas elas foram... se tornando mais humanizadas, tendo essa interação de marca com o cliente, né, com a pessoa final lá, porque até então uma marca era uma parede de tijolo, não falava, né? É verdade. E com as redes sociais as marcas começaram a falar, né, ter uma personificação, né, começar a interagir com as pessoas.
Pois é, que paralelo que você traz, você pegou as duas épocas, né, Paulo? Na verdade, essa transição de épocas, digamos assim, né, do digital para o analógico, talvez, né? Porque antes a comunicação era mais baseada em rádio, TV, Os meios impresso, tradicionais, né? Que são os meios tradicionais, né? Os jornais. E hoje o digital, não, ele tem que estar totalmente inserido, seja qual for a empresa e a dimensão dela, né? E você falou também que teu grande amor é o design, né? Na verdade. E o design no digital ele é muito mais exigido do que era antigamente, por exemplo, para você produzir uma peça para o rádio, né? Para a TV, era exigido mais ainda para impresso, mas fora isso não tinha tanta exigência, tanto caminho para o design em si, né? Uhum. E que paralelo que você traça na questão das dificuldades e também não só de desafios, mas das oportunidades que se abriram, né? Com o advento aí das redes sociais, do digital de forma geral, né? Da internet. A essência é a mesma, né? A essência, tanto do marketing tradicional quanto para o marketing digital, que é tão falado, tudo é marketing, né? Então, a gente tem que pensar, sempre analisando o mercado e tentando mostrar o teu produto para o teu cliente. Né? Tínhamos antigamente, precisa fazer... A divulgação era feita para todos iguais da mesma forma. Beleza. Surgiu o digital, tem as personas. Persona X, persona Y, persona... Agora tem outros pensamentos que já desqualificam as personas, que você não precisa ter a persona para você atingir o público que você precisa. Então isso vai mudando muito, mas a essência que você tem que comunicar para o público é a mesma. Então, dependendo do público X ou Y, vou fazer alguma coisa direcionada para a persona do Jeff, por exemplo. Mas eu, que não sou do Jeff, também vou consumir isso e também vou ver isso. Então, não é só pensar nesse direcionamento. E isso, às vezes, um pouco para os que vieram, assim, nós que pegamos uma fase mais completa, é um pouco difícil. Porque os que se formaram só naquela época que você já tinha tudo digital, já tinha tudo o que é do moderno hoje, quando precisa trazer alguma coisa pro tradicional, uma coisa diferente, tem essa dificuldade. Não tem essa vivência. Né? Nós estávamos comentando agora sobre um evento que a gente participou e uma edição agora. Isso mostrou muito que no que era o tradicional, a essência, eles estão um pouco mais deficitários do que precisa, sabe? Precisa se explorar um pouco mais isso, e eles têm que entender que não tem só mídias sociais, sabe? Não tem só Instagram, não tem só TikTok, não tem só isso. Você tem que pensar numa ação macro. Fazer anúncio em jornal. Quem que vai ler jornal? Cara, depende. Depende de quem tu quer Depende de atingir. quem tu quer atingir. Eu não... só o senhorzinho vê ler jornal. Não, cara, eu vou num consultório, tem um jornal ali em cima, tem um anúncio, eu tô sendo impactado, eu tô vendo. Então, mesmo que não seja a minha faixa etária, nem que seja pegar o jornal e colocar pro cachorro utilizar, né? Você tá vendo que você tá pegando, você tá olhando aquele jornal. Se tem um anúncio ali, a pessoa vai olhar de qualquer jeito, sabe? Então, é isso que a gente precisa pensar, às vezes, que não é... tem as dificuldades? Tem. Na parte do design também, muito se trabalhava a imagem, né? Imagem bonitinha, legal, tradicional, aquilo lá, passava credibilidade. E ainda passa. Se você tem uma organização visual, você passa mais credibilidade para o teu cliente, né? Eu atendia, em paralelo com o Marista, eu tinha uma Eugência, né? Inclusive, eu tinha uma agência com os outros colegas nossos, né? Depois teve uma Eugência. É legal, nunca tinha ouvido esse termo aí. Eu atendi algumas empresas grandes da região. E uma das empresas tinha um problema desses, né? Que, por exemplo, eles não tinham a comunicação visual que se conversava. Então, por exemplo, esse produto era assim, era branco, o outro produto era preto, o outro produto era vermelho, uma linguagem, uma marca estava diferente do que na outra. Chegava na hora do ponto de venda, o cara não... que confusão é essa? Né? Não entendo o que é isso. Então, essa padronização, né, essa melhora na parte visual, na identidade visual, você passa credibilidade para o teu cliente. Então, você tem que pensar mais. Às vezes, não interessa. Né? Hoje é muito da geração memes. Então, dá para fazer de qualquer jeito arte, posta de qualquer jeito, que você vai vender da mesma forma. Pode até vender, só que tu não vai passar uma credibilidade para aquele que já é um consumidor assíduo de alguma outra marca e queira trocar. Né? Então, por exemplo, o café X, bonitinho, café tradicional lá. Veio um café novo, mas que feito ali no interior de Chapecó, que tem uma comunicação mal feita.
cara, eu não vou trocar o meu que já tá, né, por uma coisa que eu olho assim meio mal e mal. Né? Então, isso tem que ser pensado. Às vezes, as empresas não dão valor para a identidade visual, né? Faz uma logo qualquer, faz um negócio... Não, você tem que se pensar numa coisa assim, né? Sim. Muito E isso o design hoje, ele tem essa preocupação, né? E a gente vê que as grandes marcas, todas elas estão fazendo rebranding há poucos tempos, né? Sim. Então, por exemplo, a Pepsi fez uma recentemente, agora mudou totalmente a logo, né? Sim. Não sei se podia falar Pepsi, mas agora eu falei Pepsi 3 vezes. Eles não patrocinam a gente, não, né? Eu falei 3 vezes Pepsi. Na verdade, é adversário da Coca-Cola. Mas eles fizeram um rebranding há uns 10 anos, nem isso, agora fizeram mais um. Então, as marcas, elas estão evoluindo também, mostrando que precisa ter essa evolução. De acordo com o meio que você está inserido, você precisa estar, né, mais comunicativo com eles, né? Então tem isso também. Às vezes, eu não vou mudar a minha logo, tá 50 anos assim. Tá, mas tem que dar uma reestilizada. Você pode manter a essência dela, mas tem que dar uma modernizada para atingir o público que tu quer, né? Sim. Melhor. Mas isso vai muito vem muito a parte do profissional, né? Porque você... eu quero mudar a marca porque ela tá antiga. Tá, beleza. O que tu vai fazer diferente, né? Você vai pegar um modelo no Google? Porque não adianta também tu só mudar a imagem, mas os processos ser os mesmos, né? E isso é uma coisa que a gente sempre... Né, quando eu atendi as empresas, a gente falava, não adianta tu fazer isso aqui perfeito, maravilhoso, mas chegar na hora da entrega, tu não entregar o produto bom. Exato. Não adianta ter uma embalagem top que bate com as outras, mas tu vai lá, o produto não é bom. Né? Então, tu tem que pensar nisso também. Então, isso é muito, muito importante, né? A gente, O frasco tem que ser bonito, mas o perfume dentro dele também tem que ser agradável. Né? A comunicação, ela é parte do processo, né? Ela não vai te fazer milagre, né? E ela não resolve, né? Sim. Então, muitas vezes, tem que fazer... Várias empresas, quando eu atendi, tem que fazer postagem no Instagram, tem que fazer postagem no Instagram. Tá, mas o que isso vai impactar? Postagem no Instagram. Precisa ter essa frequência que tu quer? Qual que é o conteúdo que tu vai levar? Tu tem condições de manter conteúdo para fazer isso daí? Não. Né? Às vezes vale muito mais a pena você entregar alguma coisa para a pessoa do que você só mostrar teu produto. Né? Então isso é muito relativo, né? Por isso que hoje os influencers estão aí, estão ganhando território cada vez mais, porque eles conseguem mostrar a aplicação do produto que você... Né? E só que é difícil as empresas ainda, principalmente na região nossa aqui, entender que a importância disso. Sabe? A importância de você investir numa pessoa dessa do que você ficar fazendo um anúncio em rádio igual que você sempre fez. Sim. Entendeu? O investimento deve acontecer nos dois? Deve. Só que você tem que equilibrar. Um pouco aqui, um pouco lá. Você tem que dividir isso. Por isso que a atitude tem que partir da empresa, né? Isso aí. A empresa ela tem que entender que a comunicação é importante e de que forma isso vai ser feito, né? Então, cara, busca profissionais para isso, né? Isso é... E cada vez... E também surgem os gurus, né? Tem os gurus aí que resolvem o problema das empresas em 2 semanas, né? E isso não existe. Não existe aquele cara que vai pegar a tua empresa e transformar em 1 mês e deixar zerado. Não, isso é um processo, como tu falou. Isso é processo e contínuo. A mudança ela tem que começar e tem que acontecer aos poucos, mas elas têm que acontecer. Não pode fazer tudo de repente numa semana e depois parou. Acabou. Não, tá bom assim, deu. Não, isso aí não funciona, né? Ela é constante. Pois é, o Paulo falou que ele começou a trajetória profissional dele como cobrador, né? E fazendo um paralelo, um gancho, eu quero puxar um hobby que ele tem pessoal, para que ele explique pra gente aí que ele é colecionador de moedas. Eu coleciono de tudo, na verdade. Mentira. Eu na verdade, pequeno, sempre gostei de colecionar e ter, né, algumas coisas a mais, assim, pra manter, né? Se for ver hoje, até meus brinquedos de antigamente, eu ainda tenho tudo guardado lá em casa, né? Então, eu tenho essa preocupação de guardar. Eu gosto muito de história, né? Se eu não fosse publicitário ou engenheiro, acho que eu seria professor de história. Porque eu gosto muito, eu leio bastante, estudo bastante a questão, principalmente das guerras. Eu gosto de ver o passado, principalmente da minha família, de onde veio, etc. Isso eu acho legal, né? E a coleção de moedas veio por Encontrei uma vez um potinho do meu avô, que tinha umas moedas antigas, e comecei a buscar, ir atrás e começar a arrecadar mais. Hoje eu tenho quase 2.000 moedas de coleção, né? Só que são moedas que não tenho das mais raras, porque tem que ter dinheiro, porque esse é um mercado bem caro hoje, né? O colecionismo, principalmente de moeda, que é a parte numismática, é muito cara. Tem umas moedas ali que valem muita grana, né?
E eu comecei aos poucos, fui trocando, fui comprando uma, fui comprando outra, fui mandando outra, vendendo e tal, e hoje tem uma coleção legal. É mais passatempo, faz tempo que eu não mexo na coleção, tá lá guardada, ainda tenho que organizar ela melhor, né, de uma certa forma, mas vou fazendo, é uma coisa que pega tempo, né? Você acaba pesquisando, você vai entender a história daquele período que estava aquela moeda, por que foi feita daquele tipo. Então isso é bem legal, tem uma história bem grande, tem um mercado gigantesco disso por trás, né? Quando eu comecei, eu pensei, só um louco ou outro, né? Hoje a gente vê, tem desde sites profissionais que fazem vendas disso, tem grupos específicos, tem organizações específicas para cuidar da questão de valorização das moedas, como valorizar. Isso é uma coisa que é um mercado bem gigantesco. Né? De diferentes países, locais, diferentes épocas, tem? Não, eu tenho as nacionais, né? Então a minha linha de coleção são as nacionais, então eu tenho as moedas desde acho que a mais antiga que eu tenho é 1800 e alguma coisa, 1860, acho que eu tenho a mais antiga. Tem outros que eu não consigo comprar, que é meio caro. Mas tenho dessa época até hoje, né, até os dias atuais. Então, quem coleciona separa tudo. Não importa se 10 centavos, por exemplo, de hoje. Você tem que ter na coleção 10 centavos de 2023, 22, 21, 20, 19. Então, todos os 10 centavos do ano você guarda para você ter, que cada ano lança uma moeda diferente. Né? Tem os anos lá certinho. E das estrangeiras, eu faço coleção da faixa da Segunda Guerra Mundial, na época da Segunda Guerra Mundial. Então, eu tenho várias moedas, né, em períodos de países relacionados ao acontecimento, que tem as moedas específicas daquela época, que tem algumas particularidades por causa da época. Né? Tem uma que é bem, bem legal, assim, que é uma francesa, que eu tenho ela da época de um ano anterior, que é de 37, se eu não me engano, que ela era República Francesa, normal, e em 38 estava ocupada pelo nazismo. Então já tem ela já é parecida com aquela, mas mudou já a frase, mudou um pouco do leal, porque já é uma outra ocupação, outro governo. Depois 39, que eles se livram, já tem outra. Né? Não lembro a data bem certa, mas alguma coisa nesse sentido. Já mudou porque já saiu a ocupação. Então, por exemplo, é legal ver isso porque você acaba acompanhando a história do porquê que mudou, como mudou, região que mudou, isso é bem legal. Sim. E você tem esse trabalho de catalogar, por exemplo, colocar essas informações aí? Como é que você tem elas organizadas, as moedas? Eu tenho organizadas hoje numa caixa de madeira, colocadas, mas separadas por período, né? Por tipo e por período. Mas ainda a minha intenção é fazer, tem uns álbuns bem, bem legais que você coloca dentro do álbum fechadinho por ano, certinho e tal. Ainda estou progredindo nesse aperfeiçoamento. Mas eu tenho todas por ano, separada, por... Mas tem a parte da organização, mas a parte de catalogar ali... Por exemplo, essas informações que você está trazendo agora, elas estão em ti, elas não estão lá junto com a moeda no descritivo. Não estão lá, não. Até existem alguns catálogos que você compra hoje, né? Tem os catálogos específicos de moedas que eles... É caríssimo, até você compra e lá já tem todas as classificação, valor, todo ano ele é atualizado, né? Então lá tu tem bem certinho o valor de cada moeda por ano, atualizado, corrigido, condição dela, se ela é flor de cunha, se ela é soberba, se ela é ruim, etc. Tem lá e você tem a valorização. E nesse catálogo também tem uma explicação da cunhagem daquela moeda, né? Esse catálogo é atualizado do ano a ano, né? Com os valores revistos. E lá já tem um pouco da história nesse sentido, né? Mas que nem tu falou, hoje as que eu tenho, eu sei porque eu busco, pesquiso, leio e sei para mim. Mas não tem ela explícita para quem quiser olhar, vai saber, isso aqui, então... Mas aí vai muito dar você contar a história, de você mostrar e de você dialogar aí e contar a graça a história. Também, né? Aí tá a graça. O cara falou, não, como é que você sabe tudo isso? Sim. Legal. Eu acho que a gente pode voltar agora à parte profissional, porque você contou do período ali de cobrador da Estrela Tour, da Reunidas, e aí foi para a parte da profissão mesmo, né, de publicitário dentro do Colégio Marista. Durante 7 anos, né, tu ficou lá. E como é que aconteceu essa migração? Tu comentou lá no comecinho da nossa prosa. Tu saiu pela primeira vez do setor privado e foi para a parte pública, né? Aí na prefeitura de Joaçaba, né? Saiu do teu período de 7 anos lá dentro da escola e foi para a assessoria de comunicação de Joaçaba. Então foi... como design, como eu tinha a minha urgência antes, né? Eu fazia alguns trabalhos tanto para empresas quanto também fiz para campanhas políticas, né? Então, na primeira campanha, trabalhei para a eleição do prefeito de Erval do Oeste.
Foi em 2016 foi a eleição, né? Em 2016 eu fiz toda a parte gráfica da campanha de Erval do Oeste. Então fiz tudo que tem, santinho, tudo que pensado em material gráfico eu fiz, né, para a campanha. Elegemos o prefeito lá, foi eleito, beleza. Consegui um contato com aquela empresa que fazia esse tipo de trabalho, né? E daí em 2020 foi a eleição, a última eleição, a mesma empresa me chamou, né, para trabalhar, para fazer a campanha do atual prefeito, né, do prefeito Dioclésio, para cuidar, gerenciar a parte de conteúdo de redes sociais, né, além, e também a parte gráfica, né, fazer a parte da identidade da campanha. E comecei a fazer a identidade. Já conhecia o prefeito, né, por causa do Marista, né? Então a função do Marista me deu muita visibilidade, né? O pessoal da região lá me conhece. Sim. Muitos ainda me chamam de Paulo do Marista, né? Por causa um network, né, cara? E lá, pensa, os pais lá, a maioria tudo empresária do colégio, então a gente tinha um contato legal, né? Beleza, fiz a campanha do Dioclésio. Campanha profissional, fui contratado, tudo, nada de favor político, antes que alguma cogitação, não, fui contratado, fiz a campanha, fizemos toda a estratégia de comunicação digital, lembrando que aquela época era período de pandemia, então o digital foi o que decidiu a campanha, porque não tinha comício, não tinha nada. Então a gente fez uma estratégia de conteúdo bem bacana para poder mostrar para a população mesmo o que a gente queria fazer, o que era feito, o que foi feito, o que ia ser feito. E beleza, fiz a campanha, o Dioclésio foi eleito, né? E acabou. Isso foi em outubro, acho que era do ano, né? Acabou. Marista, voltei e tal. E daí, em 2021, ali por volta, foi em abril. Não, foi abril, não, foi em maio. Em maio de 2021, já tinha passado toda a eleição, já tinha começado o novo mandato, já tinha passado 5 meses do mandato. O Noesc me ligou para trabalhar na Noesc, né? Surgiu uma vaga lá, o Paulinho que me indicou, para design instrucional. Nunca ouvi falar nisso. Né? Dentro do design, nunca tinha ouvido falar. O que é o design instrucional? Pegar o material didático da UNOESC e reformular de uma forma mais didático, que eu digo mais comunicativa. Né? Então você pega o material didático deles, o conteúdo, e transforma de uma forma mais bonita, apresentar, mais fácil de entendimento. Né? Como eu tenho experiência em design, ele me chamou para fazer isso. Fui lá, fiz a entrevista, né? Bacana, gostaram, vamos fazer, marquei exame admissional, ia sair do Marista e ia para a UNOESC. No dia que eu fiz o exame admissional, o DO me ligou. Fiquei sabendo que tu vai para a UNOESC. Eu falei, me convidaram, tal, né? Acho que vou. Não quero que você vá, quero que você venha para cá. Falei com o Dioclésio e não é para você ir para a UNOESC, para você vir para cá. Eu falei, é agora, né? Daí fiquei pensando, falei com a Sem Sorte lá, falei, agora? Vou para a UNOESC, que tem uma possível estabilidade, né? Ou vou para a prefeitura, que tem praticamente 3 anos e meio e deu. Né? Tem essas duas opções, o que eu vou fazer? Daí pensamos, e aquela indecisão, sabe? Eu preciso dar resposta até, era na segunda, tinha que dar resposta na quarta. Porque tinha que dar a resposta para a UNOESC, para cancelar lá, né, a vaga, e também para a prefeitura para ir. Daí pensei e falei, não, eu acho que o meu perfil é mais prefeitura, porque daí eu sou muito mais de estar no meio da galera, não sou de ficar fechado, não sou de estar no movimento. E daí fui, aceitei a proposta, aceitei a missão lá, fui lá com o Deon, comecei a organizar a casa na comunicação, né? Porque antes só tinha o Deon e a Marivânia. Lembra da Marivânia, né? A jornalista. Ela era da tua época, da tua idade, só que ela fazia jornalismo lá. Ela era da turma do Eliseu, acho, se não me engano. Talvez, do Odinei, essa galera aí. Enfim, só tinha o Deon e a Marivânia na comunicação. Então faltava, né? Então fui para lá, comecei a organizar, né? Marqueteiramente, né? A comunicação, de que forma a gente poderia comunicar, né, para a população, mas de uma forma diferente, né, que chegasse mesmo. Né? Porque o diferencial do setor público da prefeitura é que nossa mensuração, né, que a gente precisa, a gente não tem nada, não tem venda, não tem nada. O que a gente precisa é informar. Então tem que entregar a mensagem. A forma que vai ser entregue, tem que entregar. Não tem que calcular a quantidade que foi entregue, não, mas a gente só precisa informar. Esse é o papel da comunicação da prefeitura. E aí comecei a pegar estratégias diferentes, né? Então, como que a gente vai informar a população de um assunto chato? Daí comecei a usar, como a gente já tem experiências da Prefeitura de Curitiba e tal, que tinha uns memes diferentes, comecei a utilizar meme, comecei a utilizar coisas engraçadas, diferentes na comunicação para poder chegar
E deu super certo. Daí começou a ter o pessoal elogiar, o pessoal lá na prefeitura elogiar, vereadores elogiar, etc e tal. E começamos a ter mais... a ter mais procura dos serviços oferecidos. Então, por exemplo, a gente utilizou um meme lá que foi bastante batido por uma parte, mas outra não, que é a questão da ouvidoria, né? A ouvidoria do município, todos os municípios existem ouvidoria, e é o canal correto para a população comunicar alguma coisa, né? Seja reclamação, seja sugestão, seja elogio, etc e tal. O canal certo é lá. Tu vai ter protocolo, vai ter acompanhamento, pode saber para onde que foi, como é que foi, quem respondeu, tudo. Lá é o canal correto. Só que o pessoal vai nas redes sociais, né? Eles vão nas redes sociais e descem a lenha, né? E começam a falar. E lá, muitas vezes, a gente não acompanha, né? E não é o canal correto. Então, a gente precisava direcionar, fazer uma campanha para a ouvidoria vir. Então, fizemos várias coisas para poder alcançar, e uma delas foi... você já deve ter visto um meme, que tem um memezinho que tem, por exemplo, 2 janelinhas, assim. Daí tem uma janelinha que só tem uma pessoa no atendimento, e daí no outro tem um monte, uma fileira de gente, assim, no atendimento, né? E nós usamos na hora de reclamar da prefeitura, daí, nas redes sociais, aquela fila de gente. E na ouvidoria municipal, uma pessoa só. Então, a gente postou isso e falou que o canal correto e tal. Cara, gerou um negócio lá na cidade, porque uns acharam errado, uns acharam certo, uns acharam errado, e daí começaram a brigar entre eles e falar. Inclusive, vereador posicionando a favor, outros contra. E só que é isso que era a intenção, de fazer com que a pessoa visse, né? Reconhecesse, né? E conhecesse. O serviço. Foi uma coisa que eu falo, a gente faz um meme diferente. Uma besteira. Não é besteira. Né? A ideia do meme é você passar a informação. A gente pega, então, a nossa ideia de utilizar é passar a informação, aquela coisa que a gente quer dizer, mas não pode dizer diretamente, sabe? A gente quer falar alguma coisa, mas não pode falar diretamente. Então, a gente utiliza de outros meios para que isso seja informado e, de certa forma, por ele ser engraçado, ele vai viralizar um pouquinho, não vai viralizar a nível mundial, mas ele viraliza e acaba trazendo seguidores, aquelas pessoas que não recebiam o material da prefeitura, vão começar a receber, porque foram impactados por aquele meme, vão começar a seguir e vão receber mais informações. Então, em um ano, a gente saiu ali tinha acho que 2.000 seguidores, a gente saiu para quase 10. Né? Então, a gente deu um salto na comunicação, hoje está com 10.500, né, de seguidores. Então, a gente deu um salto bem grande e a gente está entregando mais conteúdo para a população. Então, esse é o objetivo. Né? Então, muita gente fala... Então, a gente organizou a casa, fez uma coisa diferente e agora está... Tá funcionando. Porque você fala ali dos seguidores e tal, mas com certeza o impacto é muito maior do que o número de seguidores, né? Sim, porque tem as pessoas que, por serem conteúdos que volta e meia eles acabam viralizando pelo cunho deles, pessoas que não seguem, né, elas também vão ser impactadas. Isso é principalmente no Facebook, né? Como o Instagram ele não tem a função de compartilhamento, né? O Facebook tem e dá para mensurar. Então, no ano passado, nesse último ano aqui, nós tivemos no Facebook mais de 450 mil pessoas que visualizaram conteúdos. Então, para uma cidade de 30 mil habitantes, que tem 15 mil seguidores no Facebook, para você chegar a 450, então você teve uma propagação boa. E lembrando, tudo anúncio, tudo publicação orgânica, sem anúncio. A gente faz tudo organicamente, sem patrocinar. Então, isso é uma coisa que diferencia. A gente fala, às vezes eu apresento para o prefeito os relatórios, eu falo, tanto período a gente apresentou isso, né? E a gente está em questão de engajamento muito parecido com a Prefeitura de Florianópolis, que é muito maior, tem uma equipe gigantesca para trabalhar com redes sociais, Chapecó, Porto Alegre, a gente está equiparado à questão do engajamento. Então, isso é muito importante para nós, sabe? A gente já teve reconhecimento da Prefeitura de Fortaleza, que já reconheceu o nosso trabalho, em comentários falaram, né, que acharam muito legal. Outras prefeituras também já falaram sobre isso, né? Prefeituras da região vêm pedir dicas para a gente de como fazer. Então, é nesse sentido que a gente se torna. Como Joaçaba, hoje, para o meio oeste, ele é referência, né? É uma cidade que é referência politicamente, não é em questão de tamanho de população, mas politicamente muitas coisas boas saem de Joaçaba e são copiadas, né? Então a gente tem essa visibilidade, o pessoal acaba vendo, olhando e pedindo, como é que vocês fazem aí? Como é que funciona assim? Como é que tá? Então isso é muito legal, sabe? E isso a gente deu uma reviravolta na comunicação principalmente, né? Sim. E daí assim que o Deon também dava liberdade para trabalhar, né? Então a gente podia fazer da forma que nós quiséssemos, né? A gente trabalhava, era eu e a Mari, naquela época só, a gente podia fazer da forma que a gente queria, né? Com a saída do Deon, né? Então o Dioclésio me convida para ser secretário, né? Ele fala, tem essa missão, não sei se tu aceita ou não. Como eu já
né? Na comunicação já estava bem tranquilo, né? Tenho conhecimento, né? E também já estava bem habituado lá, tudo organizado. Uhum. Na parte da cultura, eu já tinha um pé na cultura antes, porque eu sempre fui metido na questão. Já fui, não falei antes, mas já fui vice-presidente de escola de samba, né? Então já tive sempre envolvimento com a liga, todos os carnavais eu participava, então já tinha alguma coisa na cultura de certa forma, né? Claro que não aprofundado, mas já tinha um conhecimento. Então fui fazer especialização agora para poder, né, ter mais conhecimento para poder tomar as melhores decisões na cultura. E turismo e eventos, sempre organizei eventos lá na prefeitura, no Marista, sempre tinha um conhecimento, tinha um envolvimento por trás com o pessoal também. Então eu falei, vou aceitar, né? Vamos ver o que vai dar, né? E assumir uma secretaria dessas, numa cidade que tem relevância, como o Joaçaba tem, e eu sendo o secretário mais novo, né, do secretariado hoje lá. Então é uma responsabilidade maior, né? Você tem uma responsabilidade diferente que o pessoal acaba olhando, vendo. E como eu nunca tive, né, má vontade para nada, então tudo está acontecendo agora como deveria acontecer. Então a gente vão ter ideias, pensa no que vai fazer, né? Vai fazer, tem como fazer, vai lá, executa e está sendo bem legal. E essas ideias que você diz, você traz muito dessa tua vivência que teve durante muito tempo no setor privado. E eu acho que isso que é legal, né, cara? Porque as pessoas, elas têm muito esse preconceito com o setor público de certa forma, em alguns casos corretos, né? Porque acontece mesmo, mas na grande maioria, de ver que o setor público ele pode ser eficiente, né? E ele deve ser eficiente, né? As pessoas que estão lá trabalhando, elas são, como o nome diz, são servidoras do público, né? São servidoras da sociedade. Elas desempenham papéis para ter o melhor resultado possível, né? É isso aí, né? Então a gente tenta trazer, o próprio prefeito ele é empresário, né? Então ele tenta trazer eficiência do ramo privado, né? Da empresa para dentro do setor público, né? Que isso foi uma onda que veio já há um tempo atrás, né? De vários empresários assumirem cargos públicos para poder organizar isso, né? Então isso lá dentro a gente vê com muita seriedade, né? Como você disse ali, né? Muitos acham que servidor é para se servir do público, mas não, servidor é para servir o público, né? Não é para se servir do público. Então essa aqui é a nossa ideia. Então a gente está trabalhando, né? Tendo ideia, sendo parceiros de vários eventos, né? A gente tem vários eventos lá em Joaçaba que a prefeitura está sendo parceira de alguma forma, a gente tenta auxiliar, seja só na ajuda para liberação, direcionar onde tem que fazer os alvarás, onde tem que fazer tal coisa, como conseguir tal coisa, né? A gente está fazendo para facilitar, para que tragam mais eventos cada vez mais para Joaçaba, né? E retomando eventos grandiosos que o município já tinha, né? E dando uma elevada no nível, para poder, né, garantir cada vez mais que esse público venha para Joaçaba, né, participe dos eventos aqui, lá no caso, né, e tragam a receita que nós estávamos conversando no começo, tragam a receita para o município, que isso é o que mais importa, né? Sim. Até um evento que tu pode citar, se quiser, tu compartilhou ontem à noite comigo, né, de um festival de dança, né? Isso. Envolve a parte cultural, né, que está sendo retomada em Joaçaba ou é uma continuidade do que está... O Festival de Dança esse ano vai ser a 30ª edição já, né? Ele ficou parado só durante a pandemia, né? Mas agora ele retomou no passado, né? E esse ano ele volta com tudo. Esse é um dos eventos que ele tem relevância em Joaçaba, só que durante um tempo ele ficou meio parado, sabe? Ficou meio estagnado. A nossa ideia agora é dar um up nele. A gente já fez no ano passado um evento legal, pelo tempo que a gente tinha para fazer, a gente decidiu fazer em 1 mês e meio, 2 meses. A gente conseguiu um público bem legal. Foram mais de 1.200 bailarinos que participaram, 28 cidades, os 3 estados do Sul. Então foi bem legal. Foi um evento bem legal. E esse ano, nossa ideia, como é o 30º, né, aniversário do evento, nós estimamos que mais de 2 mil bailarinos participem, né? Nós estamos já com contatos de bailarinos de grupos de dança do Rio de Janeiro, de São Paulo, que querem participar do evento. Então, nossa ideia é, cada ano, elevar um pouquinho o nível para que venham mais pessoas de outras regiões, para que o evento cresça, né? Hoje a gente tem registro que ele é o maior evento de dança do interior do estado, né? Então, ele supera os eventos de Chapecó, de Concórdia, né? Então, são eventos... é um evento grande, né? Que tem uma repercussão grande. Esse ano ele vai acontecer de 17 a 20 de agosto, né? Vai abrir a semana de aniversário do município, né? O aniversário de Joaçaba é dia 25 de agosto, como outras cidades aqui da região também é 25 de agosto, né? Então a ideia é fazer justo no aniversário, porque agosto é um mês que não tem muitos festivais, então o pessoal pode se dedicar para vir ao Festival de Dança de Joaçaba.
O de Joinville é em julho, então é uma prévia. Quem vai para Joinville e quer vir para Joaçaba já vai ter uma, né? E hoje o de Joinville é o maior do mundo, né? Então a gente até já trocou umas experiências, trocou algumas ideias para a gente transformar aqui também. A minha meta, né? A nossa meta do setor é que seja o maior festival do estado de Santa Catarina, tirando de Joinville. Né? Seja Porque o segundo, se ele é o maior do mundo, não né? tem como, bem né? ambicioso. Então vai ser o maior do estado, tirando Joinville. Então vai ser o segundo maior do estado. Sim. Né? Nossa ideia é que até 2025, no máximo, tenha esse patamar. Até o ano que vem, talvez a gente já consiga. Né? Então a ideia é fomentar para que venha. E o pessoal que veio ano passado gostou muito do evento, gostou da forma como foi organizada, né? Nós organizamos pela própria prefeitura, não licitamos uma empresa para organizar, então isso deu um diferencial. A equipe tinha mais atenção, a gente podia dar mais atenção, conversar. Então isso foi bem legal, né? O ano passado foi lá no ginásio do Marista que a gente fez. E esse ano vai ser lá no Complexo Esportivo da UNOESC, lá no Campus 2, né? Vai fazer lá porque a estrutura é um pouco maior e precisa de mais espaço, né? Mas vai ser um evento gigantesco e convido vocês para estarem lá também, né? Quem está assistindo aí também possam estar lá conosco, que vai ser um evento bem legal. E vai abrir a Semana do Município. E a gente tá Ele é um organizando... evento aberto ao público? Aberto ao público. E também é um dos poucos festivais de dança do Brasil que tem inscrições gratuitas e paga a premiação. Que legal. Né? Então isso também é um diferencial, porque a maioria dos outros você tem que pagar a inscrição, né? Pagar tudo que tem que pagar, deslocamento para assistir e tal, e ainda tem a premiação. O nosso é totalmente gratuito para se inscrever, é gratuito para assistir e ainda tem premiação também. Legal. Né? Esses são os diferenciais do festival. São pequenos detalhes aí que auxiliam. Pequenos, forma de falar, né? Porque é um baita detalhe, né? E que você trazer essa informação aí torna ainda mais relevante, né? E é bacana. A vontade de participar. Bacana porque ano passado no nosso evento teve até campeões que já ganharam o Festival de Dança de Joinville participando do nosso festival. Então isso mostra o nível que o festival também ele é competitivo, sabe? Então que vem pessoal, né? Pessoal que está em grandes festivais também está aqui. Então a ideia esse ano é trazer mais grupos desse nível, né? Para que venham participar do Festival de Dança de Joaçaba. Né? E aí são todos os tipos de dança, gêneros? Tem várias categorias, desde idade, gêneros, tem todos. Estilos musicais, né? Estilo de dança, né? Jazz, balé clássico, dança de rua, dança urbana, tem vários tipos de dança. E categorias, né? Desde os pequenininhos até kids, até o avançado, sênior, e vai. E esses dias, você falou 17 a 20 de agosto, né? São vários dias porque vão acontecendo eliminatórias? Como é que é? Vão acontecendo as competições. Como são várias categorias e gêneros, então vai acontecendo a apresentação, já vai tendo as somas das notas, tudo de premiação na noite já, né? Então aquele do dia já é premiado na noite, né? Certo. Porque durante a tarde acontecem os ensaios e à noite as apresentações, né? Então acontece desta forma. E daí à noite tem as apresentações daquelas categorias, e daí logo ao final já tem a premiação. Né? Então são separados por estilos, né? Estilos de dança. Então um dia é dança contemporânea, outro dia é só balé, outro é só clássico, outro é danças populares, e aí vai. Né? Então cada dia tem o seu estilo. Né? Então um dia uma apresentação única, digamos assim, de todos os estilos. No caso, cada dia vai ser uma apresentação diferente. Diferente, né? Isso aí. E tu comentou 1.200 pessoas? Isso que foi da edição passada? 1.217, mais precisamente. E isso é muito legal, né, cara? Porque tipo, é um evento específico, né, que é promovido pelo setor público da cidade e que olha quanta gente traz de fora que você não está envolvendo apenas o evento em si, mas digamos, a rede hoteleira. Cara, são 1.200 pessoas, digamos que tenha um percentual ali, lógico, que é da cidade, não vai utilizar esse serviço. Mas são 1.000 pessoas que vão precisar de hospedagem, vão precisar de alimentação, vão comprar no comércio local, né? Então você movimenta muito e com um dos eventos, né, da parte cultural. É isso aí, essa é a visão, né? Nós tínhamos os contatos com outras pessoas também que estavam em Joaçaba naquele final de semana que não conseguiram hotel, porque não tinha hotel disponível, né? Então, claro que as cidades mais próximas aqui, elas iam de manhã, ficavam lá e voltavam à noite. Tinha essa condição, né? Chapecó, Xanxerê, mas teve grupos dos mais profissionais, geralmente, que eles ficam hospedados nos hotéis. Então veio o pessoal de Itajaí, ficou em hotel, o próprio pessoal de Xanxerê, que era da escola mais avançada, ficou em hotel, não foi e voltou. Então tem todas essas preocupações, né? O pessoal, a gente dá a estrutura, a gente diz também onde tem os hotéis, quais hotéis a gente tem disponível, conversa com os hotéis, diz que vai ter o festival, para isso, né? Porque o Joaçaba, ela tem uma particularidade, né? Ela não tem, como a gente não tem muito atrativo turístico, né?
assim, aqueles maiores, como as outras cidades têm, que é o mesmo problema que Chapecó também tem e tal, que não tem um atrativo turístico em si, né? Físico, A né? própria cidade é um atrativo, o que tem lá na cidade é atrativo, os eventos, etc, né? Mas durante a semana os hotéis eles são cheios, de segunda a sexta os hotéis são lotados em Joaçaba, porque é uma cidade de passagem, né? Sim. Então, meio do estado, então tem viajante, comerciante que vai, que vem, que para em Joaçaba para dormir. E de sexta a segunda depois, no caso, final de semana, os hotéis já têm um esvaziamento, né? Porque não tem esse atrativo turístico. Então, por isso que a nossa preocupação enquanto secretaria é fomentar isso, né? Seja nos eventos particulares, seja nos eventos de associações, seja os nossos eventos, para que tenha essa rotatividade, né? Então, nossa ideia é, no mínimo, todo mês a gente consiga apoiar ou realizar um evento que tenha, no mínimo, 250 pessoas participando extra, né? Então, essa é a nossa ideia, para que tenha essa movimentação dos hotéis também, da parte de restaurantes, para a cidade, né? Porque isso é muito importante. Porque a gente sabe que a gente tem polo gastronômico na região. Então, a nossa gastronomia lá em Joaçaba é muito boa, né? Tem várias opções de barzinho, tem opções de lanchonete, de lanche. Bom, só de pontos de comida, assim, estabelecimentos em aplicativos, nós temos 83. Para uma cidade pequena, que Joaçaba 30 mil habitantes, é pequena. É muito ponto, estabelecimento para você poder comprar comida, né? E se tu sai de Joaçaba e vai para uma outra cidade maior, Concórdia, por exemplo, do lado, não tem a variedade de comida, a parte gastronômica que Joaçaba tem. É um pouco mais restrita, né? Então, isso a gente tem um diferencial aqui na região. Vem pessoal de Videira, vem pessoal de Campos Novos para jantar em Joaçaba. Então, a gente tem isso daí, né? Além dessa parte gastronômica, também a parte dos hotéis, também tem hotéis bacanas que o pessoal vem para ficar. Então, isso é um diferencial, né? E a gente precisa estimular cada vez mais isso. Sim. A cidade, porque ela é uma cidade, não adianta a gente pensar, porque Joaçaba tem uma particularidade. Você que, não sei se tu tá muito lá, mas tu tá bastante lá. Sim, morei lá, inclusive. Tu consegue sentir um pouco diferente das cidades da região aqui. Sim. Ela é muito diferente de Concórdia, ela é muito diferente de Campos Novos, ela é muito diferente de Xanxerê. Ela tem uma particularidade. Pela questão dela ser muito verticalizada, ela tem muito um ar de prédio, cidade grande, né? De uma metrópole, né? Isso. Sendo pequenininha. Ela tem essa outra visão, não é uma cidade de interior, né? Ela tem essa outra visão. Até enquanto estava no Marista, eu tinha essa vivência, que o pessoal vinha de São Paulo, vinha do Rio de Janeiro, vinha de Curitiba para fazer algum trabalho no Marista, né? Enfim, e eles falavam, vou para Joaçaba, uma cidadezinha do interior de Santa Catarina, 30 mil habitantes, né? Vou fazer o que lá? E eles chegavam ali e se surpreendiam, falavam, meu Deus, não parece que tem 30 mil habitantes. Parece uma maquete de uma grande metrópole, né? É uma mini cidade grande. Tanto é que isso reflete no... Joaçaba sempre está nos rankings, né? Esse ranking de melhor cidade para viver, de renda per capita, né? Sempre tem essa... Tá lá entre os O prefeito principais. sempre brinca quando ele vai para Florianópolis, lá nos deputados e tal, eles falam, lá vem aquela cidade metida, né? É pequenininha, mas metida cidade grande, né? É tipo Joaçaba. Bom, o Paulo aí da menor cidade do estado de Santa Catarina. Você comentou ali do festival de dança, né? Que vai acontecer lá em agosto. No aniversário do município. Mas quais outras atrações o município está preparando para trazer junto com o festival, junto com o aniversário da cidade? Que, inclusive, Joaçaba é uma cidade bem antiga, né? Junto com Chapecó, aqui na nossa região, ela tem mais de 100 anos, né? Tem 106 anos. Que naquela vez, falar de história de novo, mas naquela vez, quando foi fundado Chapecó, Joaçaba, Mafra, Porto União e essas 4, se eu não me engano. No mesmo dia, na mesma data, são essas cidades. Então, ambas têm a mesma idade e no mesmo dia, né? E interessante falar que Joaçaba, naquela época, ela era a capital do oeste de Santa Catarina, não era Chapecó, né? Mas por questões políticas, questões geográficas, Chapecó cresceu muito mais e Joaçaba parou, né? Por causa principalmente geográfica. Né? Geográfico, porque Joaçaba não tem para onde ir, né? Não. Como tu disse, a topografia do município ali impede, né? A expansão física, né? Impede bastante. Ela é uma cidade bem vertical, como tu disse, tanto dos prédios quanto dos morros, né? Isso, Até tinha um dado, mas agora vou mentir se eu disser bem certo, mas não lembro o ano, mas tinha um dado que dizia que Joaçaba era a cidade mais verticalizada do estado. Né, por questões dos prédios, tudo, espaço, então, claro que devia ser por metro quadrado e tal, mas é porque é muito prédio lá, porque não tem onde fazer, ou faz prédio no centro, ou se expande para os morros na lateral, né, que é o que está acontecendo hoje, está sendo expandido para a lateral. Mas voltando ali, 106 anos, então esse ano vai ser realizado, né, a gente está com uma programação bem legal, que em breve a gente vai lançar também,
está pensando em fazer uma coisa diferente para o aniversário em si, né? Que vai ser numa sexta-feira, esse ano feriado, né? 25 de agosto. Então, sexta, sábado e domingo vai ter uma programação diferenciada. Ainda não posso dar mais spoilers, né? Mas a ideia é que seja uma coisa que Joaçaba está esperando há muito tempo, que não tem, e vai ser retomado, a gente vai fazer. Isso eu posso dizer de spoiler, o resto só depois. Caramba! Algo que vai ser retomado. Deixa eu pensar aqui, ver se eu consigo... O carnaval revelar. Já foi, né? O carnaval não é porque já foi, né? Mas então a galera que fique, aguardar, né? que fique de olho aí nas ações da... Fiquem de olho na West+, que a gente vai divulgar aqui. Não, mas vai ser uma programação bem legal, né? A gente já teve um evento também no aeroporto esse tempo atrás ali, que foi o Air Show, não sei se vocês acompanharam, de paraquedismo e tal, né? Vai ter também no aniversário do município, vai ser paralelo, o pessoal está organizando. Então vai ter várias atrações diferenciadas para aquele mês. Então quem esperando o aniversário de Joaçaba vai ser bem legal. Convidamos todos, né? Quem quiser participar lá aí vai ser bem, bem legal. Quem sabe o S+, vai estar lá também, né? Vamos sim. Com um convite assim, né? Já vamos dançar, vamos aproveitar o restante da programação. Mas, cara, obrigado, Paulo, de você ter vindo aí conversar com a gente. Depois de um longo período, né? Até teve uma vez que estava prestes a vir, né? Uma agenda não deu certo em cima do laço, né? E a gente teve que adiar novamente, mas o Paulo está aqui agora com a gente e eu te agradeço por... A conversa aconteceu. Aconteceu, finalmente aconteceu e foi uma baita conversa aí. Saber um pouquinho da tua trajetória de vida, resgatar algumas histórias que até acredito há tempos provavelmente você não falava sobre, né? Sim, eu ainda tenho um problema de memória muito sério, que eu esqueço as coisas. Eu esqueço muito. Eu sou aquele cara que assiste filme e esquece qual que era o filme. Eu sou bem esse tipo. Mas eu que agradeço, né, a oportunidade, nós já vimos conversando um tempo ali. Por questões de agenda mesmo, dia a dia acontecem, o setor público é diferente e cada dia é uma coisa nova. Então, do nada surge uma coisa de hoje para amanhã, tem que mudar os planos, muda a reunião, muda tudo. Mas, enfim, agradeço vocês pela oportunidade, foi muito legal. Falei demais aqui, falei muita coisa, às vezes a gente se atrapalha na fala porque pensa numa coisa, depois vem outra e enfim. Mas eu agradeço muito, foi muito legal essa oportunidade aqui e espero vocês lá em Joaçaba agora, né? Quero que vocês vão lá, a gente conversar, tomar um café a gente vai retribuir na prefeitura, a visita. Talvez, quem sabe, tenha um podcast da prefeitura. A gente tá pensando, ó, já tem um espaço, vamos ver. Se precisar de alguma dica, a gente dá. Que é isso. Paulo, muito obrigado pela presença aqui no Fala Mais, né? Parabéns pela trajetória, né? Tanto no setor privado quanto no público agora, né? E sucesso aí, que você consiga realizar todos os seus sonhos, todos os seus objetivos aí, tanto profissionais quanto pessoais. Parabéns. Que inclusive, fazer também mais um recorte aqui, tá vindo, um dos sonhos tá prestes a chegar, né, cara? Que é 5 de junho. A mocinha aí tá no forninho. Vai vir uma herdeira aí. Papai fresco daqui a um tempo, então. Eu brinquei com a minha excelentíssima, com a Sem Sorte, que eu chamo ela de Sem Sorte, né, a Aline. A minha noiva lá, que seria bom, né, se a gente fosse que nem no Magazine Luiza, né, mais um patrocinador. A gente pedisse e no outro dia fosse retirar na loja a criança, não ficasse esperando 9 meses para vir. Porque dá uma angústia, vai vir, vai, esperando e não vem, né? Se não for taxada, né? Agora é capaz de ser taxada na maternidade. Mas brincadeiras à parte, saúde e sucesso. Saúde para neném, para a família e sucesso para ti. Obrigado, agradeço a oportunidade novamente e o próximo você, né, ter um filho, né? Eu tô na fila, eu tenho que esperar o mais velho. Então tá, os dois então, ó. Chegamos ao final do podcast, então. Mas valeu. Obrigado, Paulo. Obrigado a vocês que acompanharam o nosso bate-papo. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal do Fala Mais. Se inscrevam no canal do Fala Mais, a gente tá precisando de mais inscritos lá. A gente quer ter mais pessoas, sempre mais pessoas, né, para bater as metas, senão a chefia fica brava, tem que ter, tem que cumprir as metas. E obrigado às nossas marcas parceiras, né, então as lojas Quero, a Cicobi Valcred Sul, o Mercado Marini, a Solve Resultados Digitais, também a Vinícola Maier e o Embutido Serrano. Valeu, pessoal, e até a próxima semana.